Olá pessoal, essa aqui é o nosso terceiro apoio e eu estou chamando de apoio porque elas não são videoaulas completas. Eu não estou ensinando a tecnologia do jeito que eu ensino presencialmente. Ela é um apoio para uma turma que tem a aula presencial e aí eu ensino toda a teoria e eles precisam fazer o projeto e através desse vídeo eles vão ter um apoio para completar o projeto. O tema desse apoio vai ser arquivo, então vamos criar uma espécie de banco de dados que será a nossa persistência no formato de arquivo. Então vamos começar definindo um pacote, porque podemos ter iremos ter mais de uma persistência. Vamos ter a persistência por arquivo e vamos ter a persistência por banco de dados. E então vamos alterando o projeto à medida que formos ter necessidade. Então eu vou criar aqui um pacote de persistência. E como eu vou ter mais de um tipo de persistência, eu vou precisar de uma interface. Porque assim eu poderia alternar entre as persistências. Eu posso alternar entre arquivo e entre o banco de dados utilizando o JDBC. Eu vou utilizar um nome chamado DAO, que é Data Access Object, que é um padrão de projeto para esse tipo de finalidade. E como as equipes elas são divididas entre os seus membros, cada um deles vai precisar fazer a sua parte, vai precisar fazer o DAO representando a sua entidade, inserir. Mas inserir o quê? Então, se eu estou tratando de alunos, eu vou colocar aqui aluno, mas e se eu trabalhar com professores ou com funcionários ou com outro tipo de entidade? Então, aqui eu vou mudar novamente, vou ter que criar um novo DAO. Não precisa porque temos agora os generics e eles vão nos auxiliar a tornar essa interface mais genérica. Então, como é que ele funciona? Eu coloco entre menor que e maior que aqui na classe qual é o tipo genérico. Poderia ser qualquer nome, mas eu vou colocar apenas uma letra G para representar o genérico. Deixa eu trocar aqui para a interface. O tipo genérico. E então essa classe fictícia ela vai ser utilizada para ser o representante do tipo que vai ser inserido. Então, em vez de eu colocar aqui aluno, eu posso colocar um do tipo G. E o que é esse tipo G? Ele não existe. Ele é só um representante. Quando eu for criar minha classe concreta, aí eu coloco uma classe que existe. Então, public abstract. Vamos fazer aqui o resto. Alterar. Eu tenho diversas formas de fazer isso, então eu vou alterar recebendo o antigo e o novo. O novo o que? Alguma coisa. Vamos colocar também vamos retornar alguma coisa, algum objeto de algum tipo, que vai ser o consultar pelo ID. Então eu vou receber um identificador e vou realizar a consulta. Posteriormente eu vou voltar essa interface para completá-la. Então eu vou construindo à medida que eu tenho necessidade. Agora eu tenho a necessidade de criar uma classe concreta. E eu vou usar a interface DAO que eu construí. A primeira coisa que temos que fazer é definir qual é o tipo que vai ser usado. Ele vai deixar de ser genérico e ele vai passar a ser especialista. Então, este DAO ele vai trabalhar com aluno. Agora eu preciso implementar os métodos da interface.
observe que o próprio Eclipse ele já colocou o tipo que eu tinha definido aqui, aluno, para todos os argumentos e para todos os retornos. Ok, agora deixa eu fazer logo o teste, que a gente não vai mais testar exceções. Agora vamos fazer o teste de arquivo. Vamos criar aqui uma classe arquivo, ou melhor, uma classe teste3. E eu vou precisar gerar presença. Quando eu for fazer o teste, eu vou precisar deste método. E eu vou criar aqui o construtor. Ok. E agora, para poder criar o arquivo, existem duas formas de você utilizar o arquivo, através da leitura e através da escrita, e eu vou ter que me preocupar em abrir e fechar. Então, essa daqui é o algoritmo que eu vou mostrar para vocês é um dos diversas formas que tem de se fazer. Então, essa aqui é a que eu acho melhor. Então, eu vou criar private, porque é só quem vai utilizar essa classe mesmo. Então, por enquanto eu vou colocar aqui void, mas ele vai retornar algo. E eu vou precisar abrir no modo de escrita. Para eu abrir no modo de escrita, para poder inserir algum conteúdo, eu vou precisar de um output streaming. Tem outras formas de fazer? Tem, mas aí eu perco a abstração. Eu perco a possibilidade de trocar a minha forma de saída. Então eu vou colocar aqui new output streaming. File output streaming. Vou colocar o nome do arquivo, db.txt. Ele vai dizer que pode acontecer alguns problemas relacionados a essa ação. Então eu vou fazer aqui o zoomroute try catch. E essa forma é ótima para programadores descobrirem o erro, mas eu vou querer avisar para o usuário que está impossibilitado a leitura do arquivo. Então, se é assim, eu vou precisar enviar uma exceção. Esse tipo de exceção, eu vou criar uma exceção aqui relacionada com persistência, porque aí eu já posso enviar várias mensagens referentes a erro relacionados à persistência. Então, eu vou criar uma classe persistência exception. E quando acontecer algum problema que impossibilita a criação a criação do arquivo, eu vou lançar persistência exception. Se ele está lançando, eu preciso avisar que esse método ele lança esse tipo de exceção. Em que momento eu vou precisar abrir para escrita? Neste caso aqui, para inserir. Então eu vou abrir para escrita. Vai acontecer o problema, pode acontecer o problema da exception. Eu vou lançar esse problema. Como eu alterei aqui a assinatura de um método que ele consta na interface, eu vou precisar adicionar essa modificação à interface. No nosso teste aqui, agora eu posso criar aluno, dar o arquivo, que vai ser o meu banco. E
quando eu chamar a inserção, não vou passar nada porque não tem nada para passar, ele vai pedir para tratar a exceção. Como isso é um teste, eu preciso tratar a exceção. Como eu estou programando, eu vou pedir para fazer o print stake trace e vou fazer um sysout aqui para mostrar a mensagem. Vamos voltar aqui com o layout, vamos rodar a aplicação e ver se houve a criação do arquivo. Clica aqui com o botão direito no projeto, refresh e veja que ele criou aqui um arquivo DB, mas não colocou nada. Então vamos agora. Ok, isso aqui foi a abertura do arquivo para escrita. Precisamos fechar agora que ele. Então eu vou fechar aqui o arquivo e ele está dizendo que pode haver alguns problemas. Por enquanto eu vou deixar assim, porque eu não vou fechar aqui sempre. E eu vou colocar vou transformar os bytes em caracteres. Então, output stream write, output stream write. Ele aceita dois argumentos. O primeiro vai ser a saída, o objeto de saída, e o segundo vai ser a página de caracteres que vamos usar para poder transformar os bytes correspondentes nos caracteres. Eu vou deixar o padrão buffer write para escrever. Buffer write vai receber o OSW, output stream write. Então agora com buffer write eu vou ter métodos para trabalhar melhor, incluindo a escrita. Então eu posso colocar aqui, usar o método write para escrever. Eu vou colocar teste. E então, para finalizar, eu vou colocar para ele fechar o buffer write, porque aí ele fecha em cascata. Ele fecha o buffer write, fecha o output stream write e o file output stream. Vamos executar. Então, observe que ele já escreveu no arquivo e fechou corretamente. Mas não vamos usar esse método, que é o abrir escrita, para escrever. Afinal, ele foi feito para abrir para escrita e não para escrever nem para fechar. Só que para fechar eu vou precisar do meu buffer write. Para escrever eu preciso também do buffer write. Então eu preciso retornar este tipo de objeto. E vamos apagar aqui. E agora não precisamos mais do raio exception. E vamos retornar um BW. Observe que ele vai tentar retornar. Se ele não conseguir, se der algum problema durante essa execução, ele vai emitir a persistência, não consegue abrir o arquivo. E então eu não preciso de um outro retorno. Ou ele retorna ou ele encerra o método passando a exception. Agora vamos fazer o fechar escrita, fechar para escrita. Ele vai ter que receber um buffer write para poder fechar. E agora sim ele vai precisar tratar a exceção. Ele precisa avisar que ele pode lançar uma exceção. E aqui, se eu abrir, eu tenho a obrigação de fechar. Vou precisar aqui do meu buffer write.
Existe maneiras de se trabalhar melhor com arquivo? Existe, mas esse algoritmo daqui, ele se adequa à minha necessidade de passar os conhecimentos que foram apresentados em sala de aula. É por isso que eu estou fazendo dessa forma. Ok, agora que temos uma maneira de abrir, uma maneira de fechar, podemos escrever. Então eu posso colocar aqui bwrite teste. Vou colocar esse teste com letra maiúscula. Vocês verem que está diferente. E quando eu for escrever, ele está pedindo para cuidar de uma exceção. Então eu vou cuidar dessa exceção novamente. Pode ser, aqui é uma exceção de abertura, aqui é uma exceção de fechamento, aqui vai ser uma exceção de escrita. Não consigo escrever no arquivo. Então desse jeito eu posso saber exatamente qual é o problema que está acontecendo. Melhor, exatamente não, posso ter uma ideia melhor do problema que está acontecendo. Quando ele terminar de escrever, eu vou pedir para ele pular uma linha. Então eu vou chamar aqui o new line. Agora eu vou executar. Vamos ver. Observe que ele escreveu o teste com letra maiúscula para diferenciar e pulou uma linha. Quantas vezes eu for escrevendo, ele vai sobrescrevendo esse arquivo. Para ele não sobrescrever o arquivo, para ele acrescentar, eu preciso dizer que a saída, o segundo argumento dela é true. Então a partir de agora ele vai ler o arquivo, ele vai colocar o conteúdo dele na memória, vai acrescentar o que eu escrever e aí sim ele vai salvar no arquivo. E como é que vamos trabalhar com esse arquivo? Eu escrevi nele, ele já tem uma linha, mas agora eu preciso ler. Então eu vou abrir o arquivo, private void. Pronto, como o código vai ser muito parecido, então aqui eu já vou colocar o código certo por conta do nosso tempo. Buffer reading, que é para leitura, abrir leitura. Eu já sei que eu vou precisar disso, porque eles são muito parecidos. Observe que eu estou só mudando a intenção aqui do método. Aqui, em vez de ser output, eu vou chamar input stream. File input stream. Vou colocar o mesmo nome, porque eu vou ler o arquivo que eu criei. Input stream read. Vou entregar o input stream buffer read. E ele está dizendo que eu preciso tratar aqui. Foi muito rápido. E ao final, retorne buffer read. Então, para poder consultar, eu preciso ler o arquivo. Então, eu vou ter que ter um buffer read para leitura. E quem vai me dar esse buffer read vai ser o abrir para leitura. E se eu abrir para leitura, eu preciso fechar para leitura. Vamos escrever aqui o método fechar para leitura.
receber um of reading. Não consigo fechar o arquivo de leitura. Vamos lançar. E então, fechar para leitura. Eles estão reclamando que eles podem, o uso desses métodos indicam que pode haver um lançamento de exceção. Então a gente não vai tratar, a gente vai lançar. E com isso a gente alterou aqui o método na interface e vai alterar lá também. Pronto, então agora podemos já ler o arquivo. Sysout. Readline. O uso do readline implica em um possível erro de I/O. Então vamos cuidar disso também. Assim, do jeito que a gente fez com a leitura, também temos que cuidar da escrita. Não consigo ler o arquivo. O nosso teste agora implica em leitura e na inserção e na consulta. Eu vou passar um número qualquer porque não estamos consultando ainda. E vamos tratar aqui a exceção da mesma forma. Sysout .get message. Então aqui inserimos e aqui consultamos e vamos ver se funciona. Observe que ele escreveu esse sysout, ele corresponde a esse sysout aqui. Agora vamos ter que adicionar as informações. Eu ainda não estou adicionando várias linhas, certo? Eu ainda não habilitei esta capacidade. Eu vou colocar apenas uma, ver se está funcionando bem, depois eu testo com várias linhas. E como é que a gente vai transformar o objeto aluno em linhas no banco de dados? Linhas no arquivo de texto. Eu vou colocar uma linha e vou colocar um delimitador. E depois eu vou usar esse delimitador para separar as informações. O primeiro problema que temos... deixa eu deixar esse new line, que sempre a gente vai colocar um novo aluno em uma nova linha. Então o primeiro problema que vamos encontrar é que existem no meu projeto 4 tipos de objeto aluno. Então, e eles são diferentes, eles são especializações. Então, alguns deles são avaliáveis, outros não. Então, ele tem métodos diferentes. A primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir, e então eu tenho que ter uma forma de colocar no arquivo o novo esse tipo. Então, eu vou usar as iniciais, as letras iniciais, para poder identificar no meu arquivo. Então, se o aluno recebido ele for do tipo aluno integrado, então eu vou escrever e vou usar um delimitador. Eu vou usar o ponto e vírgula como delimitador. Podia ser outro símbolo? Podia. Tá? Se não, se instance of aluno subsequente, eu vou
escrever, ao invés de I, eu vou colocar S. Temos aqui aluno subsequente, aluno EAD e aluno Pronatec. Se ele não for nenhum dos três, ele só pode ser o aluno Pronatec. Ok, então precisamos agora entregar um aluno correto, não pode ser mais um nulo. Vamos copiar aqui um código de um aluno. Vamos precisar de dois. Nós vamos fazer primeiro esse daqui. Ok. Vamos fazer agora um novo aluno. Dessa vez ele vai ser subsequente. Ele vai ter metade da carga horária. Vamos alterar aqui. Código 2. E como um aluno subsequente só tem duas unidades, ele só vai ter essas duas avaliações. Aqui eu vou gerar presenças e faltas. Aluno 2, acho que coloquei tudo direito. Eu vou inserir agora aluno 1. Vamos ver se está tudo funcionando ok. Ele colocou aqui o I, porque é um aluno integrado. Agora vamos colocar aqui o aluno 2 e ver se está tudo ok. S para o aluno 2, que é aluno subsequente. Então está funcionando. Agora que colocamos, precisamos fazer a leitura. Na leitura eu vou precisar entregar um aluno. Então eu vou criar aqui esse aluno. Só que eu vou retornar esse aluno. Só que eu tenho que definir qual é o tipo desse aluno. Eu vou retornar um tipo aluno, mas o objeto dele vai ser o quê? Integrado, subsequente, EAD, Pronatec. Então eu preciso descobrir isso. Para descobrir isso, eu vou precisar de um scanner. O scanner ele vai me fazer o trabalho de selecionar pedacinho por pedacinho do meu texto. Então, qual é a fonte que eu vou usar? O meu buffer read. Eu vou entregar para ele. Ele aqui contém o texto de leitura. Eu entrego para o scanner. Eu digo que o delimitador, eu vou usar o delimitador ponto e vírgula. Então, ele vai quebrar o texto em pedaços. Esses pedaços vão ser chamados de tokens. Vou pegar o tipo do arquivo. Então, o tipo do arquivo vai ser a primeira informação. Então, ela vai ser o primeiro token, esse primeiro nível de informação, sem o delimitador, somente esse pedaço aqui de texto. Então, eu vou utilizar o método next para pegar esse pedaço de texto em formato de texto mesmo. Então, deixa eu mostrar para vocês. Vamos retirar aqui try catch. E vamos fechar também o scanner. Ele escreveu S,
que é o tipo, que é o segundo objeto. Agora que temos o tipo, que pode ser qualquer um dos 4, eu vou ter que verificar tipo.equals, se ele for um i, o objeto que eu vou criar vai ser do tipo aluno integrado. Os relativos vamos colocar como 0, depois a gente acrescenta ele novamente. Pronto, terminei aqui. Se ele for I, vai ser aluno integrado, se ele for S, vai ser aluno subsequente, se ele for E, vai ser aluno EAD, e se ele não for nenhum dos 3, ele só pode ser aluno Pronatec. No teste, aluno A, se a instância of de aluno subsequente sysout, ok. Ele está funcionando. Agora a próxima informação vai ser o ID. Então agora eu preciso acrescentar write g.getID. Vou acrescentar o delimitador pw. Vamos aproveitar e colocar também get nome. E é assim que eu vou fazendo com todos os dados. Get de relativos. Por enquanto eu só vou inserir para que vocês vejam. Então, olha só, temos um token que é o S, outro token que é o 2, que é o código dele, outro token que é o nome e outro token que é a quantidade de relativos. Agora eu preciso pegar essa informação e colocar em aluno. A.setID S. Como o ID ele é inteiro, eu vou pegar o número inteiro. O nome vai ser string, então eu utilizo next. O dias relativos ele é inteiro, então eu vou pegar usar next int. Teste 3, aqui vamos colocar agora a .toString. Então observe que temos um aluno, 2, o nome, dias relativos, e aqui ele está gerando a presença. As notas ainda não colocou, só que observe que está tudo falso. Ainda não pegamos a presença que tinha antes. Como é que eu sei? Eu não estou consultando, eu não estou pegando apenas um item. Eu vou fazer a impressão dele para comparação. Observe aqui que então, temos o 2 no objeto. Aqui temos o Beltrano, aqui tem o nome, aqui temos os relativos e a presença, observe que ela está diferente. Então agora temos que fazer a presença. A presença, eu vou ter que colocar item por item. Então eu vou colocar aqui um laço for, que ele vai de 0 até g.getDiasRelativos.
vou colocar aqui dias letivos corresponde à presença. O método presença ele me retorna o dia letivo. Eu entrego para ele um dia. Então um dia começa do dia 1, então tem que colocar 0 mais 1. Aqui ele gera aqui sim, faltou o delimitador. Pronto. Agora ele vai gerar uma exceção. Só que essa exceção ele não foi gerada pelo usuário. Então, se ele der algum problema, vai ser erro de programação. Então, eu posso deixar aqui o print stake trace e não enviar mais nada, porque fui eu que errei o argumento. Eu passei um argumento errado. Se eu não tivesse colocado dessa forma, fui eu que programei errado. Se eu tivesse colocado dessa forma, também tinha programado errado. Então, é um cuidado que eu é que tenho que ter. Não é eu não tenho que passar essa informação para o usuário. Então aqui eu coloquei os dias letivos e agora eu vou fazer o contrário. Eu vou ler todos os dias letivos. A.get dias letivos, mesma coisa. Só que nesse caso, eu só vou marcar a presença, eu só vou fazer a chamada do dia que ele esteve presente. Então, é assim que funciona a lógica de aluno. O algoritmo de aluno, na chamada, ele funciona desta forma. Então, vamos, se S ponto next bob for verdadeiro, então a ponto chamada do dia que é i mais 1. Aí aqui a gente vai ter o mesmo problema do uso de um argumento inválido. Então ele vai tentar esse código. Vamos ver se funciona. Então aqui o primeiro dia faltou. E temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias de presença e de novo uma nova falta. Aqui está igual. Então ele passou. Vamos dar uma olhada no arquivo. Observe que ele está colocando todas as 60 faltas sorteadas. Ok. Agora que temos os dias letivos, essa daqui é a última informação do tipo aluno. Agora temos as informações dos tipos especializados. No caso, temos aluno avaliável, que ele vai possuir notas. Então eu preciso guardar essas notas. Observe que por enquanto ele tem notas aqui que eu coloquei programaticamente, mas eles não estão sendo salvos no arquivo. As notas elas variam em quantidade de unidades. Então eu preciso ter cuidado com relação a isso também, a quantidade de unidades. Eu preciso dizer quantas unidades tem. Então bw.write g. Só que ele não existe esse método para aluno. Então eu preciso fazer cg instance of de aluno avaliável, é que eu vou ter as notas para poder verificar. Se eu não tiver, eu não vou fazer isso. Se ele for um aluno Pronatec, que ele não tem avaliação,
Então simplesmente ele vai passar por aqui e não vai colocar as notas. Então, se for um aluno avaliável, eu vou colocar a quantidade de unidades. bw.write. Vamos fazer uma conversão. Aluno avaliável a. Eu vou converter, vou fazer um casting para eu poder usar os métodos. Então aqui eu pego esse objeto, eu faço o cast nele e coloco nessa referência. Agora essa referência está adequada e eu posso utilizar os métodos de nota. Então eu vou pegar aqui, get unidade não tem, então vamos precisar fazer. E eu também vou fazer o método para pegar, para colocar as unidades, porque eu não coloquei, eu coloquei como 0. Para acertar as unidades eu vou receber as unidades e eu vou colocar, criar o vetor novamente. 20 unidades. Fiz o get e o set. Observe que eu tenho um get e o set de unidades, mas eu não tenho um atributo unidades. Só porque é get e set não significa que eu sou obrigado a colocar um atributo. Então aqui eu vou pegar as unidades. Agora eu posso pegar e escrever lá quantas unidades vai ter. E agora aqui a mesma coisa. Se a instância of de aluno avaliável eu vou transformar para poder utilizar. E agora eu vou colocar a ponto set unidades esse ponto next int. Ok, agora temos a. Vamos ver aqui o que foi que deu de errado. Ele não conseguiu escrever direito. Vamos ver qual foi o problema que deu na escrita. Sim, eu esqueci de colocar o delimitador. Pronto, vamos voltar aqui para o TB. Ok, então o aluno no subsequente ele tem 2 unidades. Agora que colocamos as unidades, precisamos colocar as notas. Então vou ter um outro laço for que ele vai a.get unidades. Então ele vai de 0 até 2 menos 1. bw.write eu vou ter que escrever no arquivo a nota. Então a ponto temos um método para pegar a nota. Temos como avaliar, mas não temos como pegar a nota. Pronto, então esse método ele vai me retornar a nota diante uma unidade que for dada. Get nota, a unidade vai ser i mais 1 e vamos colocar o delimitador. Ele vai dizer que tem pode gerar uma exceção esse método, então vamos fazer aqui try catch
agora precisamos ler. Unidades. Avaliar. A unidade vai ser I mais 1 e a nota vai ser s.nextFloat. Aqui é o mesmo tratamento, tanto para um quanto para outro. Então, eu vou colocar os dois aqui, para diminuir a quantidade de linhas e a complexidade. Agora, o uso desse método float, ele tem um probleminha, porque ele vai ver o número fracionário. Então, ele tanto pode ser com vírgula ou com ponto, dependendo da página de código, da página de caracteres que estamos usando no scanner, a localidade. Então vamos ver se ele vai funcionar. Se ele não funcionar, eu vou mostrar para vocês como resolver para o método nextFloat. Então aqui ele apresentou alguns problemas. Temos aqui a unidade inválida. Vamos primeiro resolver esse. Unidade inválida 2. Certo, mas quem foi que chamou? Esse cara aqui na hora que foi pegar a nota. Eu solicitei a nota 2. Ah, sim, faltou colocar aqui menos 1, que ele vai receber 1 e 2 e ele tem que verificar o 0 e 1. Roda novamente. E aqui ele mostra essa exceção, Input Mismatch Exception. Esse erro ele é relacionado com a localização. Então ele viu um ponto, só que como o meu computador ele está com a localidade definida para o Brasil, português do Brasil, então ele sabe que a numeração é feita em vírgula, e aí ele não entendeu o uso de um ponto e aí não soube converter. Para poder corrigir isso, na hora que a gente for definir o scanner, a gente vai ter que colocar use locale ponto, e aqui a gente vai colocar US, ponto que a gente está usando, então tem que ser Estados Unidos. Vamos ver se funciona. Agora ele funcionou, ele pegou o 10 e o 9 e colocou o 10 e o 9 aqui. Agora precisamos, vamos colocar com mais de uma linha. True. Vamos apagar aqui, zerar. Salva. O nosso teste, eu vou inserir um e outro. E quando eu consultar, eu vou consultar o segundo. Então eu vou pedir para ele olhar o código 2. E como é que ele vai verificar esse código? Ainda não temos algoritmo para isso. Aqui, ele vai ler, vai consultar, ele vai pegar um item da lista e vai transformar ele em um aluno. Então agora ele precisa verificar se a ponto getID ele vai ser igual ao ID
que foi enviado no começo do método. Se ele for enviado, se for o mesmo, então ele para e retorna esse objeto já completo. Se não foi, ele precisa fazer isso tudo aqui de novo. Pegar o tipo novamente com a próxima linha. Então vamos colocar aqui um while. Vamos verificar se existe um próximo. Então ele vai fazer tudo isso daqui. Se for o correto, break, interrompemos a pesquisa. Se não fosse, o código estiver errado, ele vai para o próximo. Agora observe que eu poderia ter feito com menos código, poderia, mas eu deixaria de explicar muita coisa que foi mostrada aqui, muitas soluções muitas soluções para problemas que tivemos. Então eu fiz dessa forma para ser mais didático. Vamos ver agora se ele funciona. Vamos mostrar aqui o 1 também. Então ele mostra o 1, pede o 1, recebe o que encontrar e então coloca aqui. Então observe que aqui ele está mostrando o 1. Pode ser que não encontre. Se não encontrar, eu tenho que informar o usuário que não foi encontrado. Isso é uma exceção da minha regra. Uma exceção que pode vir de qualquer DAO. Então eu vou fazer uma exceção genérica, tupla uma linha. Então tupla não encontrada. Exception. Pronto. E quando é que vai acontecer isso? Em que momento eu vou verificar, vou ficar verificando tudo, e se eu não encontrar, como é que eu vou saber que eu não encontrei, já que ele está pegando vários objetos e não encontrou? Então precisamos ter uma flag. Vou fazer aqui um boolean flag, que é uma bandeirinha. Ela vai ser false, ou seja, não encontrei. Se ela encontrou, a flag vai mudar para true e o laço vai ser interrompido. Se a bandeirinha for verdadeira, ou seja, se a bandeirinha não for verdadeira, ou seja, se ele não encontrou nada, então eu lanço uma exceção. Novamente eu tenho que mudar aqui a interface. Existe uma outra possibilidade de erro. É se a pessoa colocar aqui um ID menor do que do que 1. Então, se o ID for menor do que 1, então eu também vou lançar um erro. Pronto, então veja que temos aqui vários tipos de erro para a consulta. Ok, vamos colocar aqui. Primeiro ele vai fazer todo o fechamento de arquivo e aí sim é que ele vai verificar. Ok, agora está certo. Então, como vocês podem ver, utilizar arquivo para salvar dados, ele é complicado e ele exige muita atenção, para que você tenha o controle total do que está sendo lido, de que tipo de dado está sendo lido, e então não pode haver brechas para
para coletar um token a mais ou coletar um token a menos, isso deve ser muito verificado. Estou pegando esse, agora eu preciso pegar 60 desse, eu preciso pegar 4 desses, e vai fazendo aos pouquinhos e vai testando sempre, que é dessa forma que a gente vai encontrando os erros, certo? Então, como eu disse, foi feito o incluir e o consultar, e agora vocês têm que pensar numa forma de fazer o remover e o alterar. No caso do remover, eu posso dar a dica de que ele vai ler todos os dados, vai verificar qual daqueles dados é o que é para ser removido, então ele não vai ler aquele dado e vai ler todo o restante, e então vai salvar todos de uma vez só. Então você precisa ler tudo, e no momento que você estiver lendo, você vai deixar de ler aquele que é para ser removido e vai ler o restante, e aí vai salvar. E no caso do alterar, você vai ler tudo, naquele que encontrar que é para ser alterado pelo código, então você vai fazer as alterações devidas. Ao invés de salvar a mesma linha, você vai salvar com outras linhas, e então vai pegar todos os outros códigos, ler todos os outros códigos, as outras tuplas, e então vai salvar tudo no arquivo. Então remover e alterar vai ter essa lógica. Agora é com vocês.